Todos seguindo com as nossas discussões em filosofia, chegamos agora no Schopenhauer, que é um pensador que desenvolve a proposta hegeliana também, contrapondo-se ao Hegel ali no mesmo momento de vida. Eles são contemporâneos. Schopenhauer lecionava juntamente com o Hegel, inclusive competindo com o Hegel, esperando que alguns dos seus alunos fossem exatamente aqueles que não vão até as aulas do Hegel, que era o autor principal naquele momento, o professor principal naquele momento. É, e essa contraposição do Schopenhauer a gente vai conseguir observar a partir dessa posição mais pessimista que ele representa e que, de certa forma, se apresenta como uma, uma oposição a um certo otimismo espiritual do Hegel, né? A ideia de que aquela dialética do espírito leva constantemente à evolução e à melhoria do espírito, o Schopenhauer vê com bastante desconfiança. Esse texto da onde estamos retirando a nossa discussão de hoje vem do livro Parerga e Paralipomena, em que ele vai tratar de coisas marginais. Aí a gente faz uma descrição do que significam esses termos. Nestas questões marginais trabalhadas pelo Schopenhauer, nós vamos observar algo que é fundamental dentro da filosofia dele, algo que é estruturante dentro dessa filosofia e que, para nós, vai ser o ponto primordial neste momento, né? O mundo, ele se apresenta como uma vontade de representação. O que isso significa? Primeira parte. Vontade como coisa em si. O sujeito, o eu, portanto, é o sustentáculo do mundo, a condição universal, sempre subentendida, ou seja, de forma a priori, de todo fenômeno e de todo objeto. Com efeito, tudo que existe só existe em função do sujeito. O sujeito, portanto, é aquele que possui a base, a vontade para compreender e desenvolver o mundo como uma representação sua. O mundo desenvolvido por esse sujeito de forma a priori é um mundo particular para cada sujeito. Cada um dos sujeitos que representam o mundo representam este mundo a partir de si próprios. E, portanto, o mundo seria uma representação daquilo que é apresentado por cada um. O que é uma representação? É um fenômeno. Já discutimos sobre o fenômeno em momentos anteriores, aquilo que se apresenta. O objeto da representação, que é um não eu, não sou eu aquilo que é representado, aquilo que é conhecido, é condicionado pelas formas a priori de espaço e do tempo, através das quais se tem a pluralidade, pois toda coisa existe no espaço e no tempo. Toda coisa é um fenômeno manifesto a partir deste espaço e deste tempo. Nesse sentido, a realidade se apresenta como um véu de Maia, aquela perspectiva de uma ilusão. Retomando Kant, Schopenhauer vai pensar, e isso a partir dos historiadores da filosofia que já apresentamos anteriormente, já trabalhamos anteriormente com eles, o Reale e o Antieri. Para Kant, em suma, o fenômeno é a única realidade cognoscível, mas para Schopenhauer, o fenômeno é a ilusão que envolve a realidade das coisas em sua essência primigênia e autêntica. Kant considerava que o fenômeno era possível de ser conhecido,
enquanto Schopenhauer apresenta também este fenômeno, também isso que aparece, como uma ilusão, como um véu de Maia. Cada um vê isto que aparece como quer ver. Então o fenômeno não é único para todos. Lembram-se que a gente chegou a discutir quando falávamos sobre Kant a respeito da possibilidade daquele que possui daltonismo enxergar o fenômeno de uma forma diferente das outras pessoas. Aqui o Schopenhauer está dizendo: todos nós enxergamos os fenômenos de formas diferentes. E aí ele vai dizer que isso tem um envolvimento com o Wille, o querer, a afirmação, a vontade e, portanto, a dor. E pelo Nolle, não querer, negação e, portanto, o tédio. Daqui a gente vai compreendendo por que que Schopenhauer é considerado pessimista em relação a essa postura até então, porque para ele ou nós queremos algo e sentimos dor por essa querência, ou nós não queremos e sentimos tédio ao não querer. Não há muita escapatória diante da nossa condição. A representação do mundo, ela é fruto ou da vontade do Welle, o que nos causa dor, ou do não vontade, do não querer, do Nolle, que nos gera e nos causa tédio. O fim em substância é ilusório. Com a posse desvanece todo atrativo. O desejo, porém, renasce de nova forma e com ele a necessidade. Caso contrário, eis a tristeza, o vazio, o tédio, inimigos ainda mais terríveis do que a necessidade. Ou eu tenho necessidade, quero e sinto dor, ou eu não tenho necessidade, não quero e sinto tédio. Ambos são complicados e constrangedores, o que nos joga dentro de uma tragédia característica. O progresso é ilusão. Discutindo já diretamente com o Conte, apesar de não conviverem propriamente como pensadores filosóficos. A história não é como pretende Hegel, racionalidade e progresso. São injustificáveis todo finalismo e qualquer otimismo. A história é destino, é trágica, repetição do mesmo acontecimento em formas diversas. Não há, portanto, uma possibilidade de solução que não seja pessimista, de acordo com o Schopenhauer. Todo contexto nos leva a um pessimismo, mais uma vez, de acordo com Schopenhauer. Então, onde que entra uma possibilidade de ética, onde que entra uma possibilidade de viver neste mundo em que o pessimismo persiste, em que o pessimismo é fundamental. Entre a ética dos gregos e a dos hindus, há uma nítida oposição. Aquela dos gregos, com exceção de Platão, possui como fim a capacidade de conduzir a uma vida feliz, uma vontade de viver. Esta, dos hindus, contudo, conduz a uma libertação e redenção da vida em geral, um não querer viver. De um lado, a filosofia grega nos leva a querer viver e a envolver com este mundo, do outro, a filosofia hindu nos levaria a querer sair deste mundo o quanto antes. Querer voltar para os braços de Brahma o quanto antes. É um não querer viver. E onde que entra o Novo Testamento? Onde que entra o pensamento cristão no meio disso? De acordo com Schopenhauer, o Novo Testamento prega o reinado da graça, que se alcança por meio da fé, do amor ao próximo e da inteira negação de si mesmo. Este é o caminho da salvação do mal e do mundo. Porque certamente, a despeito de todas as deturpações racionalistas protestantes, o espírito ascético de sair deste mundo, abandonar, abdicar tudo isso, ser altruísta, amar ao próximo, forma a alma do Novo Testamento. O Novo Testamento é, em base,
Em suma, de acordo com Schopenhauer, este abandonar-se de si em nome de um outro, e daí vem o que o Schopenhauer traz para si como ética. Reconhecendo seu próprio ser no outro e assim participando de seu destino, vê a seu redor sempre sortes ainda mais cruéis do que a sua. É assim não pode lamentar a própria. Ao contrário, um egoísta sem nobreza, restringindo toda a realidade a si mesmo, considerando os outros como simples larvas e fantasmas, não participa do destino destes, dirigindo toda a sua atenção ao seu próprio, do que são consequências, exagerada sensibilidade e frequentes lamentações. Não é para você se preocupar com o outro de uma forma egoísta, mas é você se preocupar com o outro, compreendendo que neste sofrimento do outro há uma possibilidade de se entender como algo melhor. A solução de Schopenhauer diante deste pessimismo não é colocar um otimismo, colocar uma saída propriamente, mas é dizer: olha, diante de tudo isso, existe uma possibilidade de ao menos você não se sentir tão mal consigo mesmo, o que já seria para ele uma grande vitória. Da onde vem um amor de tipo ágape, um amor de tipo gratuito. Em contraposição à forma do princípio moral kantiano, eu gostaria de estabelecer a seguinte lei: não se deve apreciar objetivamente os homens com os quais entramos em contato, segundo seu valor e sua dignidade. Deve-se sobrevoar sobre a maldade de sua vontade e sobre a limitação de seu intelecto e de sua razão, já que a primeira poderia provar o nosso ódio e a segunda o nosso desprezo. Nossos olhos devem ver neles somente suas dores, suas misérias, suas angústias, seu sofrimento. Então sentiremos afinidade que nos liga a eles. Experimentaremos simpatia por eles, aquela piedade que é a única, gratuita, a ágape, a qual nos chama o Evangelho. O caminho mais oportuno para reprimir o ódio e o desprezo que os homens despertam em nós não é a consideração de sua pretensa dignidade, e sim a consideração de sua infelicidade, de onde nasce a piedade. Schopenhauer era claramente pessimista, e dentro desse claro pessimismo schopenhaueriano, nós diríamos que o problema não é querer bem ao outro. O problema é compreender a infelicidade deste outro. A ética de Schopenhauer diante de um pessimismo, diante da impossibilidade de uma evolução, diante da negação de que as coisas caminham dialeticamente como Hegel tinha proposto, é de que estamos em uma tragédia e devemos compadecer, sentir piedade pela tragédia que vivemos e que cada um vive, sem tentar ver dignidade nisto, mas compreendendo o seu ser trágico. Portanto, e concluindo, quem, mediante de tais considerações, torna presente quão necessária para a nossa salvação são, na maior parte das vezes, a necessidade e o sofrimento, reconhecerá que nós, outros, não deveríamos invejar a sorte, mas a desgraça. E aí é o ápice de todo este pessimismo. Devemos invejar a desgraça alheia, porque é através da desgraça que se encontrará uma salvação. Schopenhauer tem um pensamento essencialmente cristão, diante de um cristianismo bastante enviesado por essa posição de que todos estamos no mundo em sofrimento e aquele que mais sofre, que mais compreende suas próprias desgraças, é mais completo, está mais pleno
dentro deste contexto. Fechamos então mais um aspecto dessa contraposição filosófica ao Hegel e ao pensamento dialético. Mantemos abertos os canais de diálogo e seguimos nossas discussões. Grande abraço, até a próxima.